Olá, sou a professora Daniela Borba e hoje eu estou aqui para conversar com você mais uma vez sobre a odontologia do sono. Dessa vez eu te convido a uma reflexão. Eu quero conversar um pouquinho sobre a biomecânica dos aparelhos intraorais e fazer você entender, você que gosta dessa área, sobre a necessidade do entendimento do que acontece com o tratamento em médio e longo prazo, como é o caso da odontologia do sono. A apneia, a gente sabe que é uma doença progressiva, né? E que vai durar até o dia que o paciente morrer. Então, por isso, ela precisa ser controlada até essa mesma data. E isso faz com que a gente tenha o nosso paciente exposto ao nosso tratamento, ao nosso dispositivo intraoral por muito tempo, né? E nós, principalmente nós ortodontistas, né? Se você que me ouve agora é ortodontista, sabe que todo aparelho apoiado em dentes traz efeitos colaterais. Mas a gente não pode deixar de usar, porque o custo-benefício da terapia é extremamente importante. Afinal de contas, a doença traz inúmeras comorbidades associadas. Ela está diretamente relacionada com piora da saúde cardiovascular, da saúde cognitiva, da saúde psíquica do nosso paciente, prejuízo nas relações sociais, enfim. Temos que tratar, temos que conduzi-la. Sabemos que o aparelho intraoral é uma opção hoje muito importante, uma opção de escolha para os casos de apneia leve e moderada, validado para os casos de apneia grave, visto que a adesão ao CPAP, que é a alternativa a esse tratamento com aparelho intraoral, tem pouquíssima adesão. Então, o nosso aparelho intraoral, ou seja, o nosso aparelho apoiado em dentes, segue sendo uma excelente opção. E por isso, nós precisamos entender o que essa terapia pode causar no nosso paciente, para que a gente, uma vez entendendo, né, dominando esses prejuízos possíveis, a gente possa controlá-los e entregar para o nosso paciente o melhor custo-benefício, né, entregando saúde da apneia do sono, mas também saúde dentária. Então, vou começar a projetar aqui para vocês uns slides que eu separei só para que a gente pudesse conversar sobre isso, tá? Só um minutinho. Então, vamos lá. Eu chamei, né, essa nossa conversa aqui de biomecânicas e efeitos colaterais dos aparelhos intraorais. Essa é a sigla, tá? Aparelho intraoral. E te convido a fazer uma reflexão junto comigo. Então, vamos lá. É importante que a gente domine os efeitos colaterais para que tratar o sono alheio não tire o nosso, né? Então, uma vez que a gente entende o que acontece, a gente tem condições de, na hora de planejar o nosso aparelho, sermos assertivos e trazer, assim, o menor número de prejuízo possível. Então, aqui são dois aparelhos clássicos, né? De todos eles, são os que eu mais uso na minha prática clínica. À esquerda de vocês, né, a gente tem esse aparelho chamado Somnodente, e à direita de vocês, o PM Positioner 2. Ambos são aparelhos que agem através do avanço mandibular. Então, ambos são aparelhos propulsores mandibulares. Ou seja, que enquanto estão em boca, mantém a nossa mandíbula posicionada para frente, mantém a mandíbula avançada. E é esse mecanismo de avanço mandibular que promove um tensionamento, uma distensão dessa musculatura, né? Tanto de palato faríngeo, de palato mole, ali nessa região de orofaringe, estiramento da língua para diante, fazendo com que haja um aumento desse espaço aéreo, um aumento da permeabilidade aérea nessa região. Ou seja, todo o tratamento da apneia do sono com nossos aparelhos intraorais é baseado na capacidade protrusiva do nosso paciente. Quanto maior essa capacidade protrusiva, maior o benefício conseguido com esse tipo de terapia. Mas, no entanto, esse apoio em dentes traz efeitos colaterais. Por exemplo, quanto maior a idade do nosso paciente, é provável, não é obrigatório, mas é provável que haja menor suporte alveolar para esses dentes de apoio dos aparelhos, né? Então, faz com que seja extremamente importante que a gente avalie a qualidade do periodonto do nosso paciente. Assim como fazemos antes de começar qualquer tratamento odontológico, nós temos que ter uma adequação de meio bucal e temos que ter, nesse caso, uma atenção especial à qualidade do periodonto. Como está essa gengiva inserida? Se essa gengiva, se esse periodonto aceita que uma eventual vestibularização dos incisivos inferiores aconteça. Porque, por vezes, na nossa ortodontia, vestibularizar mais aquele incisivo do que ele se encontra vestibularizado no início do tratamento é exatamente o fator divisor entre a possibilidade de tratar compensatoriamente ou tratar o paciente através de cirurgia ortognática. Para a gente, na odontologia do sono,
Essa qualidade periodontal de gengiva inserida e o quanto vascularizados estão esses incisivos também são importantes determinantes na hora de saber se a terapia com aparelho intraoral está ou não indicada. Também devido a esse movimento de propulsão constante, que nós temos uma tendência de mordida aberta lateral por conta de extrusão dos molares. Então, atenção especial ao design desse aparelho no momento do seu planejamento deve ser dada. Todos os dentes, desculpa, devem estar recobertos oclusalmente para que a gente tenha, assim, né, um cuidado para que a gente consiga evitar a extrusão desses dentes, que eventualmente fique fora desse design do aparelho. Para isso, a gente tem também contornos diferenciados, designs diferenciados, onde a gente não ocupa toda a oclusal do dente, mas apenas a metade medial desse dente, para que a gente diminua o fulcro de giro, para que a gente diminua esse giro horário da mandíbula por conta do aumento dessa altura. Então, pequenos detalhes que somados vão fazendo toda a diferença na entrega de resultado, né, dessa relação resultado, ou seja, benefício e custo, tá? Também é importante que a gente considere essa vascularização das incisivas inferiores como algo que vai acontecer em médio e em longo prazo, principalmente, e também palatinização das incisivas superiores em menor grau, como também acontece com o uso dos aparelhos propulsores. Eu costumo dizer a meus alunos que a gente não manda uma mensagem para o céu, né? Oh, Deus, agora esse aparelho que eu estou usando, embora ele seja um propulsor, diferente dos meus tratamentos ortodônticos do paciente do padrão 2, com retrognatismo mandibular, aqui eu não quero tentar um movimento para anterior dessa mandíbula e desses dentes. Aqui, Deus, eu só quero durante a noite aumentar a permeabilidade aérea. Não existe essa possibilidade. O aparelho é o mesmo, né? O mesmo aparelho que aumenta essa permeabilidade das vias aéreas por estiramento e tensão dessa musculatura posterior e por esse posicionamento mais anteriorizado de mandíbula e, consequentemente, da língua, é o mesmo aparelho que se apoia em dentes e tem como resultado colateral uma força paravestibular desses dentes com a migração mesial de toda a oclusão, que leva ao segundo item desse slide, uma tendência de cruzamento da mordida posterior, né? Exatamente porque com o uso continuado desse aparelho pode haver uma migração mesial dessa oclusão, tá? Outra coisa extremamente importante é que pode haver ali no primeiro momento um aumento de salivação e aumentando assim o número de deglutição desse paciente. Né? Na hora que o nosso cérebro entende aquele aparelho, ele entende como se existisse ali um bolo alimentar. E por isso ele aumenta a salivação, né? Para que a gente pudesse molhar aquele fictício bolo alimentar e em seguida degluti-lo. Até que haja o entendimento de que aquilo não é um alimento, que aquele estará ali o tempo inteiro e que haja, digamos assim, uma acomodação dessa quantidade excessiva de salivação. Em contrapartida, também pode haver uma xerostomia, vê que coisa, né, paradoxal. Mas pode haver, especialmente nos casos de maior dimensão vertical, e por isso é extremamente importante a gente determinar o design assertivo para cada padrão facial, para cada tipologia facial, porque quanto mais esse aparelho, o volume desse aparelho impedir o salamento labial, né, maior possibilidade de ressecamento e de xerostomia haverá. E é claro que isso não é confortável para o nosso paciente. Também é importante a gente entender que haverá um desconforto transitório inicial nos dentes, principalmente nos incisivos inferiores, onde a força é aplicada com maior intensidade. Então, tudo isso precisa ser dominado por agente dentista que aplica essa terapia para que a gente possa deixar isso muito claro para o nosso paciente, não gerando desconforto. Eu também digo muito a meus alunos assim: tudo que é dito antes é sabedoria, já aquilo que é dito depois é desculpa. Então, é muito importante que a gente possa deixar tudo isso muito claro, inclusive registrado em contrato, para que o nosso paciente não seja surpreendido, né? E se eventualmente esses efeitos acontecerem, ele esteja ciente disso, para que isso não gere, inclusive, problemas legais para nós, dentistas, responsáveis pela terapia. E, por fim, eu trago para vocês aqui a tríade de Greber, né, que não é nova, é lá da década de 70, que fala exatamente sobre o aparecimento de má oclusão por hábitos, né, e quando surgiu essa tríade de Greber, era justificado, né, os hábitos surgiam, né, a má oclusão surgia em decorrência dos hábitos, por conta de três fatores, por isso o nome tríade. Intensidade da força exercida, que era uma força grande, e no nosso caso é, quanto maior a necessidade de avanço mandibular, maior a força exercida. E quanto mais vertical o nosso paciente, quanto mais o nosso aparelho invadir essa dimensão vertical, maior necessidade de avanço nós teremos, ou seja, maior força será aplicada.
O tempo de duração desse tratamento longo, feito eu falei, a apneia é uma doença progressiva, então não tem cura, a gente controla, então o paciente usará até o último dia de vida. E a frequência, que são as horas de uso, o paciente tem que usar enquanto dorme. E a gente espera, né, tá lá determinado pela Academia Americana de Sono, por todas as academias e associações responsáveis pelo que regulamentam aí, né, as diretrizes da odontologia do sono, que a gente deve dormir em torno de 8 horas por dia. Então, ou seja, esse aparelho estará em boca durante todo esse tempo. Tudo isso junto é suficiente para que a gente tenha, sim, a possibilidade de surgimento de maloclusão em resposta aos tratamentos com aparelho intraoral. Então, somando isso da tríade de Graeber, intensidade, duração e frequência, ao tipo facial do meu paciente, ao padrão muscular, ao tipo de oclusão prévia ao início do nosso tratamento, a presença ou não de parafunção, nós teremos aqui, né, uma definição de como será a oclusão do nosso paciente após o uso do aparelho intraoral. Ou seja, tudo isso junto tem a ver com a severidade dos efeitos colaterais que nós devemos esperar desse nosso aparelho intraoral. Por fim, eu termino aqui com um aparelho, uma imagem de um aparelho para vocês, de um paciente meu, um aparelho em boca. E aqui eu quero dizer para vocês que existe todo um planejamento que fala sobre a quantidade de recobrimento vestibular desses dentes, sobre ter toque ou não na lingual dos incisivos inferiores, sobre onde está o conector que une essas duas placas, sobre a altura vertical desse aparelho, sobre como recobre-se esses dentes oclusalmente. Tudo isso está previamente planejado e determinado para esse paciente. Então, gente, fica aqui um convite para vocês para estudar essa área, para levar esse tipo de tratamento com responsabilidade para o seu paciente. Odontologia do sono é muito mais do que colocar um aparelho propulsor na boca. Nós temos que entender todos os efeitos colaterais possíveis para, assim, desenhar para o nosso paciente o melhor aparelho e trazer um tratamento com responsabilidade, adequando essa relação de custo-benefício, porque, sim, sempre será benéfico para o nosso paciente o aparelho intraoral, o tratamento e o controle da apneia do sono, visto que é uma doença de extrema gravidade e que acomete aí em torno de 80% da nossa população. Era isso que eu queria conversar com vocês hoje e eu tenho, né, como compromisso trazer mais conteúdos aqui para esse canal que foi lançado agora há pouco. Então, acompanha, compartilha, ajuda na divulgação desse conteúdo para que vale a pena, para que eu fique estimulada a colocar cada vez mais coisas aqui para vocês. Obrigada, boa noite.